Boa noite, amigos. Essa é a nossa live Segunda Opinião. Hoje com o nosso senador da República, Roberto Rocha. Vou verificar aqui se o senador já se encontra disponível para convidá-lo para o nosso bate-papo. Só um momento. Aguardo aqui. Hoje nós iremos continuar tratando, que é um assunto incontornável ainda, da questão da pandemia, que se avança e que nos traz muitas angústias. Deixa eu ver aqui se o senador já entrou. Pronto, meus amigos, o senador Roberto Rocha já chegou. Aqui hoje, o número da região sul e sudeste, centro-oeste e sul, corresponde a 5 em 27.800. Boa noite, senador Roberto. O senhor está ao vivo na nossa live. 5 mil menos, mas isso aqui boa noite, boa noite, amigos. Roberto, o assunto incontornável, infelizmente, para o nosso desespero, ainda é a questão da pandemia. Então, nessa live, Roberto, essa live é a live Segunda Opinião, nós gostamos de ouvir as pessoas que têm algo a esclarecer sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, nós vamos tratar na live sobre o avanço da pandemia no Brasil, no Maranhão. Vamos tratar o avanço da pandemia em relação ao Maranhão no interior do Estado, as consequências econômicas para o país e para o Estado com o avanço da pandemia, as consequências políticas que nós estamos vivendo, sobre a questão que está se discutindo, a questão de adiamento ou prorrogação de mandatos, e como o Congresso Nacional está vendo toda essa questão. Então, Roberto, boa noite, senador. Boa noite, querido. A nossa primeira indagação, senador, é a seguinte. Então, antes de... me permita, é porque não está aparecendo a minha imagem na tela. Não? Na tela, eu estou vendo a sua imagem na metade da tela, mas não está aparecendo a minha. Não sei se está aparecendo aí para os outros, para você e para os demais. Para mim, você está até muito bonito. Muito obrigado. É porque eu acabei de comer aqui uma Marisabel com ovo frito, caipira, banana e farinha d'água. E, claro, o pegado também, né? Nós estamos lhe vendo, sim. Está aparecendo aqui, está todo mundo dizendo que está lhe vendo, tá? Então deve ser só algum problema aí setorial. Mas, Roberto, é o seguinte. Passados 2 meses do reconhecimento pelo governo federal do estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, o país ainda não tem uma coordenação centralizada, não tem ainda uma estratégia clara, um discurso unificado para enfrentar a doença e não tem ainda sequer um ministro da Saúde, depois que 2 deles saíram. Então, enquanto isso, a pandemia, nos números de hoje, nós já superamos 360 mil infectados, mortos 23 mil, a curva de contágio é ascendente e a situação no Brasil é tão grave que países da Europa, diversos países da Europa, inclusive hoje os Estados Unidos, começou a proibir que brasileiros vá para os Estados Unidos. Então, a minha primeira pergunta, senador, o Brasil tem falhado no controle da pandemia? Por que tem falhado? Quais os aspectos dessa falha? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, Abel, muito boa noite a você, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando nessa live. Eu quero dizer que estou aqui em Brasília e durante esses quase 90 dias nós estamos aqui como uma boa parte das pessoas recolhido, enfrentando essa que é uma guerra. Nós estamos vivendo a Primeira Guerra Mundial
contra um inimigo invisível. Esse inimigo torna essa guerra muito diferente e inédita. E dentro dessa guerra, nós temos uma outra guerra, ou outras guerras. Uma das guerras é a guerra da comunicação, da narrativa, porque é a primeira vez que a gente está tendo uma pandemia na era da internet. Então a gente às vezes não sabe quem que anda mais rápido, se é o vírus ou um fake news. E, em particular no Brasil, e aí lamentavelmente, a gente também tem uma guerra política, que tudo que é feito vira política, vira palanque político. Até um remédio, até um comprimido, no Brasil ele virou um palanque, ou seja, remédio de esquerda, remédio de direita. Um verdadeiro absurdo. Mas, paciência, isso é fruto do ambiente muito nervoso que o Brasil ainda tem. Esse ambiente veio em razão de inúmeras tensões conflitivas que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos, e ela teve o seu pico exatamente no impeachment da presidenta Dilma, que, por mais que tivesse erros, teria que ser muito bem avaliado o impeachment. O impeachment no Brasil, cassação de mandato popular no Brasil, está sendo muito banalizado. Aqui se caça mandato de vereador, de deputado, de governador, de senador. Recentemente foi cassado de uma senadora com 8 anos de mandato, no primeiro ano foi cassado. De presidente da República, 5 presidentes da República eleitos pelo voto direto. Já tivemos aí o quê? 3 impedidos de governar. De modo que isso gerou na população um radicalismo tão grande que levou o povo para os extremos. E a principal consequência política do impeachment da presidenta Dilma foi a eleição do presidente Bolsonaro. O povo muito nervoso, mal-humorado, terminou fazendo uma negação a toda a política. E o Bolsonaro apareceu como que se fosse assim da nova política. E teve o seu estilo, e tem o seu estilo próprio, e continua tendo, ainda bem. Eu, por exemplo, não discuto o estilo pessoal de ninguém. Você discute o modelo de gestão, o modelo de governança. E assim é que eu acho que deve ser. Por quê? Porque eu não fui eleito com o meu voto, Abdon, sozinho, para eu expressar a minha vontade pessoal no exercício de um mandato. Sobretudo no exercício de um mandato que representa um Estado tão necessitado quanto o Maranhão. O dia que eu for eleito sozinho, com o meu voto, aí eu posso fazer o que eu bem quiser no mandato. Mas ou o dia que eu não tiver mandato. Eu também posso emitir a minha opinião como cidadão que tem um título de eleitor. Agora, eu não falo nem por 1,5 milhão de pessoas que votaram em mim. Eu tenho que representar o conjunto da população do meu estado e trabalhar pelo meu país. Só que meu país, em primeiro lugar, é o Maranhão. Então eu não apoio o Bolsonaro. Eu não apoio o governo, eu apoio o país. Porque eu não faço oposição ao país. Eu cheguei no Senado, eu nem conhecia a presidenta Dilma. Nunca tinha visto na minha vida. Ela apoiou corretamente o meu adversário à época, o deputado Gastão Vieira, que foi ministro dela. Claro. E apoiou com muita força, com muito entusiasmo e tal. E durante o meu mandato, nunca tinha falado com ela. E, no entanto, basta ver as minhas posições durante o governo Dilma. Eu cheguei a ser o senador do PSB que tinha mais apoio às matérias do governo. Porque era da Dilma? Não. Era do governo, do PT? Não. Era do país. E a mesma coisa foi com Michel Temer, e a mesma coisa é com Bolsonaro. Se amanhã o presidente é outro, e será no futuro, claro que vai ser, dependendo da minha condição. Bom, dito isso, eu quero dizer a você que, para mim, tem políticas de governo, você discute, que vem um debate da campanha, um embate na campanha, e tem política de Estado. Nós estamos enfrentando aí o quê?
uma crise mundial que nos iguala a todos, seja católico, evangélico, ateu, seja negro, seja branco, seja pobre, seja rico, seja o que for. Nos permite essa crise descobrir, para quem ainda não descobriu, que somos todos iguais nesse planeta. Então, perante o vírus, somos todos iguais. Para muitos que não entendem que somos iguais perante a lei, mas agora, perante o vírus, todo mundo está entendendo que nós somos iguais. E é por essa razão, Arthur, que eu, sinceramente, acho que tem alguns acertos no combate ao vírus, do governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, das empresas, das pessoas. Mas essa crise ela não é só de saúde das pessoas físicas. Eu, você e tantos que estão nos acompanhando agora. Mas ela é também uma crise de saúde das pessoas jurídicas, das empresas. Quando no Brasil se fala de economia, problema econômico, o pensamento de esquerda remete para coisa de patrão, de rico. Como se fosse coisa da Bolsa de Valores, do Bovespa, do mercado. E é estigmatizado, é politizado. Ora, quando o próprio presidente fala da economia, as pessoas tentam associar isso da direita, como se o econômico fosse da direita e o social fosse da esquerda. É uma disputa de classes, é como se disputa o capital com o trabalho, a agricultura familiar com o agronegócio, o sul com o norte, o rico com o pobre, o patrão com o empregado, etc. Isso é muito ruim. Sobretudo diante de um inimigo invisível como esse. Então eu acho que está sendo feito o que é possível por parte do governo federal. Nós estamos aqui em Brasília, no Senado Federal, votando diariamente matérias que ajudam os estados e municípios. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito, e eu falo por mim, tem os deputados também, nossa bancada, que tem atuado no sentido de ajudar o Estado. Ajudar o Estado não significa ajudar necessariamente o governo do Estado só. O Estado é uma coisa, o governo é outra. Dentro do Estado tem muitas coisas, né? Nós vamos já entrar na questão do Estado. Só voltando bem aqui um segundinho, eu lhe pergunto o seguinte, você que está aí em Brasília, conhecendo a realidade, quais são os riscos que você enxerga para o Brasil quando o Brasil se coloca fora do consenso global em relação ao combate à pandemia? Porque hoje as posições do governo brasileiro em relação ao combate está, inclusive, afastando investidores que têm medo dessa instabilidade porque não sabem quando é que nós iremos resolver o problema da pandemia. Nós estamos com a nossa pandemia ainda em curva ascendente, porque o Brasil está fora do... Nós fizemos um meio termo. Não fizemos nem isolamento, nem liberamos tudo. E está todo mundo, a pandemia só aumenta no país e o Brasil sendo visto como um pária, porque ficou fora do consenso global. Então, como você vê essa questão? E, em seguida, a gente entra na questão do Maranhão. Olha, eu não concordo quando se diz que o Brasil está criando uma insegurança para o mundo dos negócios. Pelo contrário, eu diria até o que nós estamos, diante do que nós já fizemos nos últimos anos, no governo Michel Temer, justiça seja feita, e no governo Bolsonaro, aprovando reformas, medidas importantes que permitem gerar mais confiança aos investidores e gerar mais segurança jurídica. E também foi por conta disso que está tendo hoje bilhões e bilhões de reais para o combate à pandemia. Imagina se essa pandemia viesse na crise fiscal, onde tinha o crescimento negativo do PIB. Imagina você naquele tempo. Então, claro que existe uma polêmica em torno da postura pessoal, comportamental do presidente da República. E disso se faz um cavalo de batalha muito grande. Uma disputa de poderes, chega ao ponto de um Supremo pedir o exame pessoal do presidente da República. Aí, depois queriam pegar o telefone dele, pessoal. E aí, um vídeo de uma reunião ministerial. Ou seja,
Há uma tentativa constante, permanente, de tentar abalar a credibilidade do presidente da República. Porque no Brasil e no mundo tem duas coisas. Uma é a popularidade. A outra é a credibilidade. A popularidade vai de acordo com o humor das pessoas, que varia de acordo com a natureza, enfim, com movimentos políticos e tal. E outra coisa é credibilidade, que vai pela palavra empenhada, que vai pela coerência de você dizer e fazer a mesma coisa, que vai pela honestidade de propósitos, honestidade na conduta, e estão fazendo de tudo para tentar abalar a credibilidade do presidente. A popularidade, claro, ela varia de acordo com a imprensa e etc. Agora, até agora não conseguiram. Essa que é a realidade. Eu estou tentando aqui dialogar com a realidade. O Brasil, pelo contrário, aí não é coisa de governo. Eu acho, tenho dito isso desde o começo da pandemia, eu acho que nós nunca mais teremos a mesma relação de produção e consumo. Nós não teremos mais a mesma ordem econômica atual, onde a China termina tendo um papel muito preponderante na economia global. Jamais o planeta vai permitir continuar consumindo produtos da China, os chineses comendo rato, barata, morcego e tudo que não presta. Por quê? Porque isso, claro, criou essa guerra mundial contra um inimigo invisível. Muitos diziam que a Terceira Guerra Mundial seria nuclear. Não, tá aí, ó. É um vírus, é um invisível. Se fosse uma guerra com um país qualquer, era menos mal, porque a gente ia conhecer o inimigo. Entenda, a própria China já está proibindo o chinês de comer cachorro, de comer gato e etc. O que significa isso? Lá tem 1,5 bilhão de chineses, quase 1,5 bilhão. Eles vão precisar comer proteína. Porque se não é o rato, a barata, o morcego, é outra proteína. Então a pergunta que fica, quem é que vai poder fornecer proteína animal e até proteína vegetal para a China? É a Europa, que não tem mais área para plantar, tudo virou área urbana, cidades, indústrias. Os Estados Unidos? Não. É o hemisfério norte, que é congelado boa parte do ano? Não. É o Brasil. É as savanas africanas? Não, é o Brasil. O Brasil, através da última fronteira agrícola do mundo, que é o Mato Piba, vai poder, sim, fornecer alimentos para esse novo cardápio que a China é obrigada a realizar. Você pode até dizer, não, mas ninguém vai obrigar o chinês a mudar o seu cardápio. Tá bom, mas também ninguém é obrigado a comprar nada da China. O Japão está dizendo agora que vai retirar todas as indústrias do Japão. E aí, vai para onde? Se o Japão é quase do tamanho do Maranhão. São Luís está no meio da Alca. No meio da Alca. São Luís pode ser o maior entreposto das Américas. Nós temos como fator de produção o quê? Terra, capital e trabalho. Aprendemos nos livros da escola. O que nós temos? Nós temos terra e temos trabalho. Mas nós não temos capital. O que tem esses países ricos? Eles têm capital, mas não tem terra nem trabalho. Mão de obra é muito cara. Então o Brasil é um país continental, que tem mão de obra, sobretudo nós, no Maranhão, e que não tem capital. É preciso ter essa integração global. E eu tenho para mim que para isso acontecer é preciso desonerar a produção, que é muito caro para produzir no Brasil, desonerar as exportações, que ninguém do planeta exporta imposto. A questão da ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão, é exatamente isso. É exatamente. Por onde que a produção do Mato Piba vai sair para fornecer alimento para o mundo? Por São Luís. Por São Luís, onde os chineses, inclusive, estão construindo um porto em São Luís. Os chineses. E o que aconteceu recentemente? O governador do Maranhão cancelou, suspendendo a possibilidade da empresa continuar realizando a obra. Bom, de modo que eu acho que não só na economia, só na questão dos alimentos, mas em qualquer atividade econômica, Abdon, o Brasil poderá ser um grande produtor. Mas aí precisa fazer é preciso reforma tributária. Porque o Brasil tem um sistema tributário que é um pandemônio.
Aí você precisa fazer a lei do marco legal do saneamento básico, que tem o saneamento, é a maior cesta de negócios do planeta. Bilhões de dólares de fundos do mundo afora querendo investir no Brasil. Nós temos que fazer, para mim, na minha visão, o novo marco legal das ZPS. Projeto esse que a gente trabalha há mais de ano, onde a Zema está dentro. Ou seja, abrir o Brasil para o mundo. Mercado externo significa qual logística? Você só tem produção se tiver logística. Não tem sem logística. Bom, e qual é a logística para o comércio internacional? Não é o rodoviário, não é o aéreo, é muito pouco. Não é o trem, é o navio, é porto. Então a gente tem que criar ZPS nas áreas portuárias e até Porto Seco também, para poder desonerar a produção, desonerar a exportação e fazer com que o Brasil seja competitivo no mercado global. Eu concordo inteiramente, senador. Senador, agora voltando aqui à questão da pandemia no Maranhão, o senhor que está acompanhando, e eu vejo direto o senhor mandando suas coisas, o Maranhão está combatendo com eficácia a questão da pandemia? Estão trabalhando direito? Ou está havendo falha nesse combate? Eu coloco isso diante da seguinte questão. Nós temos estados como Minas, como Bahia, como Piauí aqui do lado, e Tocantins, que nos cerca aqui, que tem um número de mortos bem menor do que o número de mortos do Maranhão. O Maranhão, dados de ontem, 784 mil mortos. E segundo a informação de um blog, o blog Atual 7, que fez o levantamento conferindo os boletins epidemiológicos de cada um dos municípios, aponta que é mais de 1.000. Então, o Maranhão está sendo eficiente no combate à pandemia? E se está, em que sentido e por que, caso não esteja? Olha, Abdon, em que pese o esforço de muitas pessoas do governo, do Estado, e eu reconheço que tem muitas pessoas de boa fé, de boa vontade, trabalhando diuturnamente para tentar salvar vidas, mas, infelizmente, todas essas pessoas estão sob o comando de um governador que ele não está focado no problema atual. Ele está focado em 2022, porque ele colocou na cabeça que pode ser candidato a um cargo nacional, seja de presidente ou de vice-presidente da República, e ele tem todo o direito, mas essa não é hora de tratar disso. Então você percebe que existem 3 governadores no Brasil que saem constantemente no Jornal Nacional, na CNN, na Band, no SBT, na Record e em todos os canais do Brasil. Não estou nem falando da Mirante, que não saía antes. Por que está saindo agora? Então, é claro que o governador está gastando uma fortuna por dia com mídia. Ora, isso termina prejudicando demais a gestão do combate à pandemia. Por exemplo, o governador fez recentemente uma presepada com o juiz da capital para decretar o lockdown. Sem querer discutir o mérito da questão, porque eu não tenho elementos técnicos, científicos para isso, mas a forma. O governador, preocupado com a medida, não estava seguro da medida, combinou com seu amigo juiz de ele decretar. Entrou 3 da tarde, 5 da tarde, o juiz decretou. Decretou para começar a valer 5, 7 dias depois. Até então, tinha 20% no interior, no continente, e 80% dos casos na capital. O que aconteceu? Em uma semana, inverteu. Óbvio, uma boa parte das pessoas não sabe o que é lockdown, mas sabe para que serve agora. Serve para quê? Para trancar tudo. E é como impeachment. Se tu perguntar para a pessoa o que é impeachment, muitos não sabem, mas sabe para que serve. Serve para derrubar o presidente. Então, o que muitos fizeram? Muitos que eu digo, dezenas de milhares, que moram em São Luís, a maioria jovens, que vêm do interior para estudar e trabalhar, e diante da possibilidade de ficar preso,
simplesmente correu para o interior. Esses jovens, a maioria, eles são assintomáticos. Significa que eles têm o vírus, mas às vezes nem sabem, porque a imunidade está mais alta. E aí, quando chegaram na casa dos seus pais, no interior, dos seus avós, dos seus tios, saiu contaminando o Maranhão todo. Aí hoje o Maranhão tem isso que você falou. O Maranhão sozinho, tem mais casos, tem mais mortes do que as regiões Centro-Oeste e Sul juntas. A região Centro-Oeste, até ontem, somava 694 óbitos, mortes. E o Maranhão, 784. Portanto, a diferença já é de 90 mortes. E esse número vem aumentando. Há uma semana era 50 a mais que o Maranhão tinha, depois passou para 60, 70, já está em 90. Daqui a um dia ou dois, essa diferença vai a 100 no Maranhão. Vai passar de 100. E olha que os casos identificados da região sul e sudeste, ela soma 27 mil casos. E o Maranhão, 22.700. Ou seja, o Maranhão tem muito menos casos e muito mais mortes. O que significa? Que há uma imensa subnotificação no Maranhão, tanto de casos quanto de mortes. Ora, quem são as principais vítimas do coronavírus? As pessoas idosas. Porque quanto mais a pessoa é idosa, menos imunidade tem. Todo mundo tem em si vírus, bactéria, etc. Mas tem anticorpos, tem imunidade. Uma criança, por exemplo, não tem problema, porque a imunidade está lá em cima desde que ela esteja saudável. Então, os velhinhos, grupo de risco. Aí vem também as pessoas com muitas comorbidades, com problemas de saúde. Por exemplo, meu irmão. Meu irmão foi diagnosticado com Covid. Ele é safenado, diabético, hipertenso, renal crônico, faz hemodiálise de assim, dia não. Ou seja, um paciente de altíssimo risco. Eu consegui para ele ficar internado, porque São Luís não tinha vaga em canto nenhum, no Hospital Dutra Universitário. E eu quero aqui render, mais uma vez, as minhas homenagens a todos que fazem o Hospital Dutra, do reitor, a direção do hospital, o reitor Natalino Salgado, a direção do hospital, na pessoa da Joyce, e a todos os servidores. Ou seja, meu irmão está em casa. Graças a Deus, pulou a fogueira. Agora, Abdon, quantos têm esse privilégio? Quando a gente fala assim, da gestão do coronavírus, a gente precisa entender aquilo que eu bato aqui em Brasília constantemente, que não é fácil de quem é do meio do Brasil para baixo entender. Do centro-sul. Observe bem. Eu acabei de dizer para você, a região centro-oeste, que tem 4 estados, 3 no Distrito Federal, e mais a região sul, que tem 3. O estado que melhor tem resultado, melhor tem números do país, é o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, até hoje, deve ter aí 16, 17 mortes, ante quase 1.000 do Maranhão. Mas o que é que acontece? Quem é que vê o governador do Mato Grosso do Sul todo dia na televisão, Jornal Nacional, no SBT, na CNN? Por que o do Maranhão tem que estar? É por causa da gestão eficaz? Não, mas os números não mostram isso. Então é porque está pagando. Eu não sabia que podia usar o dinheiro do Covid para fazer propaganda. Pode. A lei permite. Mas por que pode? Pode para ensinar as pessoas como é que deve fazer para poder evitar o problema, o vírus. Lavar a mão, ter higiene, tomar vitamina, multivitamina, e etc, 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 etc. Mas no seu estado. O que justifica uma propaganda em Brasília, em São Paulo, no Rio e no país inteiro? Claro que é para poder buscar uma promoção política eleitoral. Isso não é justo, porque falta, quando tem isso, falta, por exemplo, quantos hospitais do Maranhão estão fechados? Hospital do governo do estado, fechado. Eu denunciei, por exemplo, o de Viana. Aí começaram antes de ontem, um trator lá, mexer com obra e tal, tomara que bote para funcionar mesmo. Porque esse é o papel da oposição, fazer o governo melhorar.
É criticar com ânimo de melhorar. Ótimo, Uhum. eu vou cumprimentar se botar para funcionar. Aí eu fui agora, me disseram, o hospital em Carolina, ele funcionou até a campanha, até outubro. Estava lá em obra, que vem desde 2014. E aí fechado. E não é só o de lá, o de São Mateus, como está? E inúmeros hospitais no Maranhão. Como é que você consegue combater uma pandemia tendo os hospitais fechados no Maranhão? Uhum. Enquanto isso, o governo gastando dinheiro com propaganda para a sua promoção pessoal. Então é evidente que eu não posso dizer que a gestão está boa. É evidente que eu não posso... Olha, os governadores do Brasil, o Fórum de Governadores, elegeu um governador para, na reunião recente com o presidente da República, falar em nome dos governadores abrindo a reunião. Quem foi? Foi o governador do Mato Grosso do Sul, que, aliás, é meu amigo, é do meu partido. E vem cá, e quem é que está fazendo proselitismo disso? Quem é que está fazendo autopromoção disso no PSDB ou fora? Ninguém. Mas o do Maranhão faz. O do Maranhão faz. De tal modo que eu quero apenas lamentar isso e registrar que, da minha parte, eu estou procurando fazer o que eu posso. Levando recursos para o Estado significa para o governo do Estado, para as prefeituras, para as empresas, para as pessoas e agora para as entidades também. Era isso, Roberto, que eu ia lhe perguntar. Quanto que a bancada, ou se você não tem os dados da bancada, os seus dados, quanto você já colocou só para combater a pandemia aqui no Maranhão? Olha, eu não posso dizer, Roberto Rocha, eu tenho, claro, as minhas iniciativas individuais. Por exemplo, nós estamos agora liberando recursos para a Universidade Federal do Maranhão, desculpa, a UFMA, que administra o maior hospital público do estado, que é o Dutra, e que está atendendo muita gente com Covid. O Dutra já está ampliando em 220 leitos só para o Covid, dos quais 80 de UTI. Dessas 80, já tem 40 funcionando, abertas, atendendo as pessoas. E vamos botar mais 40 para funcionar em breve. O que está nos faltando? Respiradores. Respirador, a UTI, os leitos estão todos prontos, faltam os equipamentos. E nós estamos liberando agora para a UFMA, pelo Ministério da Saúde, 18 milhões e meio para comprar equipamentos. Era bom você também conversar com o reitor Natalino Salgado e a direção do hospital para poder falar sobre essas questões. Além disso, nós estamos viabilizando pelo Ministério da Educação, porque, afinal, a Universidade Federal do Maranhão ela é vinculada ao MEC, não é ao Ministério da Saúde. E dentro do Estado, não é só São Luís que a gente está trabalhando. Não é só São Luís. O Maranhão não é só São Luís. Ora, imagina você, se São Luís tem um sistema de saúde precário, imagina você o interior. Na medida que fez o lockdown como se fosse uma Olimpíada, para ver quem aparecia primeiro no Brasil, mas aí tinha um risco, então joga a pedra, esconde a mão. Aí o povo correu para o interior. No que o povo correu para o interior, não tem estrutura de saúde, não tem UTI, não tem nada. Então o que aconteceu? Eu recebo diariamente pedidos de socorro pelo telefone aqui em Brasília, de amigos. Diariamente, por exemplo. Esses dias eu estava aqui e recebi um telefonema de um amigo, estava com uma senhora de 50 anos morrendo sem fôlego lá em Santa Helena. E ele me pedia para conseguir uma UTI em Pinheiro. Falei com o prefeito. Aí o prefeito me disse que estava tudo lotado. Mas que na hora que abrisse a primeira, ele ia dar preferência. E 2, 3 horas depois ele me ligou, que abriu uma vaga. Eu perguntei por quê? Porque uma senhora morreu. De quê? De Covid. Quem era? Mãe de um procurador de justiça de Perimirim. E eu digo, eu lamento. Então abriu a vaga para essa senhora, que eu também não conheço. Então eu convidei ele para vir a Brasília. Para a gente ver aqui o que pode fazer para o Pinheiro e região. Foi quando eu descobri que a região inteira Pinheiro atende, inclusive que vem de Viana, Penalva, Matinha, são aqueles municípios todos, São João Batista e etc. Por quê? Porque o Hospital do Estado de Viana está fechado. Desde a campanha do 2018. Então tudo corre para Pinheiro, que só tem 10 ou 11 leitos de UTI aproximadamente. Então ele veio aqui, o prefeito, e nós estamos tentando viabilizar recursos para poder atender o município de Pinheiro, que atende aquela região.
Por que a gente está trabalhando na perspectiva de ajudar Caxias? Em Caxias não tem universidade federal. Tem o contrário, tem a Universidade Estadual do Maranhão com um curso de medicina. Mas lá tem um hospital privado, Abdon, fechado. Um hospital grande, centro médico fechado, mobiliário, faltam alguns equipamentos, como respiradores, por exemplo, mas que ele é possível funcionar no atendimento ao Covid. Há 2 meses atrás, eu falei ao prefeito para alugar. E a gente ia buscar os recursos para equipar, dá mais ou menos 1,5 milhão só de equipamento para as UTIs e alguns milhões para custeio, tanto desse hospital quanto dos outros do sistema de saúde de Caxias. Por que eu estou falando Caxias? Porque uma banda do Maranhão é atendida em Teresina. O prefeito de Teresina alertou o governador do Maranhão que não tinha condição de continuar atendendo os maranhenses. E terminou que não teve eco que ele falou, então ele bloqueou, fechou a fronteira de Timon com Teresina. Não entra mais. Então aquela população inteira corre para onde? Para Caxias. Então explodiu os problemas de Caxias. Explodiu os problemas de Caxias. E aí nós estamos ajudando agora, através da Prefeitura de Caxias. Registre-se, o prefeito não é do meu partido. Ele não é meu aliado político, ele é aliado do governador. Apesar de ter pago a Rede Globo para falar mal dele recentemente. Por quê? Porque ele tem um candidato lá em Caxias que é do partido dele, contra o prefeito. Mas isso é uma outra questão. É uma disputa deles com eles mesmos. O que eu estou fazendo é a minha parte. Eu estou conseguindo recursos para o governo do Maranhão. O governo do Maranhão, Abdon, aí não foi só eu, claro, é a bancada, é a boa vontade do presidente da República. Eu duvido se fosse Flávio Dino presidente ou alguém do PT e tivesse o Bolsonaro governador, se eles faziam 1/10 do que Bolsonaro está fazendo pelos estados. Só o governador Flávio Dino já recebeu do presidente Bolsonaro, na conta depositada do governo do estado, 104 milhões de reais. Para ser mais exato, 104.280.870 reais e 73 centavos. Só de dinheiro, em espécie, na conta. Disseram que eu estava mentindo. E aí eu tive que mostrar as ordens bancárias, mostrar todos os depósitos em conta. Além disso, equipamentos, insumos, equipamentos de respiradores, vacinas. Quando a gente fala vacina, vem com pilhéria, com piada, dizendo que é vacina contra o Covid. Quem é que não sabe que não tem vacina contra o Covid ainda? Mas o Covid é uma gripe. E será que só tem essa gripe? E o H1N1, por exemplo? Então tem que vacinar. Eu mesmo já vacinei. Talvez você também, do H1N1. E as pessoas pobres no Maranhão? Então, só de vacina, milhões de doses de vacina. Máscara cirúrgica, álcool em gel, avental, teste rápido, mais de 200 mil testes rápidos para o Maranhão. Aí você tem luvas, óculos de proteção facial, sapatilha, touca, remédio, cloroquina. 98 mil comprimidos. E aí você tem um monte de outros materiais, equipamentos destinados ao Maranhão, sem nenhum tipo de discriminação. Nenhum tipo de discriminação. Fora isso, os municípios maranhenses já receberam dezenas de milhões de reais, os municípios somados, as prefeituras. Além disso, entidades como, por exemplo, Aldenor Belo, já recebeu recursos do governo federal para ajudar no combate à pandemia. Além disso, entidades. Agora liberamos para as Santas Casas e liberamos para hospitais que são credenciados no SUS, em Balsas, em São Luís, em Cururupu e etc. Agora eu estou trabalhando para conseguir recursos para as APAES do Maranhão todo, para as pestalozes, para os asilos dos velhinhos, onde estão grupos de risco. Recursos que podem ir direto para eles. A gente está trabalhando também para poder dotar a Universidade Federal do Maranhão de condições. Nós estamos trabalhando diuturnamente para fazer um hospital em Imperatriz. Eles ficam debochando, dizendo, sabe, discute o conteúdo, debate o conteúdo, mas tenta desqualificar quem está debatendo. Ou seja, não convive com o contraditório. Eu estou discutindo aqui um hospital fechado, mas estou discutindo uma política pública.
Eu não Uhum. vou discutir a pessoa do governador, se ele ronca, se o cabelo dele para cá ou para lá, não interessa isso, entendeu? Eu vou Sim. seguir fazendo aquilo que eu estou fazendo, Abner. Nós vamos abrir um hospital em Caxias para funcionar agora por esses dias, no atendimento ao Covid. O prefeito já está recebendo R$ 1,5 milhão e mais 8 milhões para poder ajudar no custeio. Uhum. Imperatriz, a gente vai fazer pela Universidade Federal, porque lá tem a UFMA, como tem Balsas, como tem Grajaú, como tem Pinheiro, como tem Chapadinha, como tem vários e vários cantos do Maranhão. Então, Uhum. aí você pergunta assim, bom, mas se o governador do Maranhão, como qualquer outro governador, tem o direito de exigir do presidente recursos do governo federal, e tem mesmo, os prefeitos têm direito de exigir do governador dinheiro do governo do estado, e tem mesmo. A Uhum. pergunta é, quanto que o governador do Maranhão, o governo do Maranhão, tem repassado aos municípios? Ou seja, é simples, basta ver, não tem nada. Não tem nem esses materiais, cadê teste? Procure saber. Então, eu não quero Uhum. estar aqui criticando, eu não quero estar aqui falando mal, porque eu acho que quem fala bem ou mal da gente é a gente mesmo, pelo que faz ou pelo que não faz. Uhum. Quer falar mal do Roberto Rocha? É da democracia. Mas fala daquilo que eu estou fazendo de errado. Ou então daquilo que eu não estou fazendo. Porque eu podia estar Uhum. na minha, eu podia estar quieto. Se existe um político mandato no Maranhão hoje, que está com a cabeça a 1.000 por hora, e que podia estar cuidando só da sua família, sou eu, que tive recentemente que conviver com a notícia de que meu filho, o câncer voltou. Uhum. O inimigo que eu combati, junto com minha família, e vencemos em 2018. Mas aí, de repente, vem uma surpresa no meio dessa pandemia que o câncer voltou. E ele, então, está se tratando de São Paulo, eu não posso nem visitar meu filho. Uhum. E meu irmão, na mesma época, teve problemas e foi internado, foram os dois para a UTI. Mas eu nunca deixei um dia de poder, nunca esqueci que no Maranhão tem a população rural maior do Brasil, que Uhum. tem a população mais pobre do Brasil, e que, dentre os inimigos do coronavírus, as principais vítimas são os idosos, as pessoas com problemas de saúde e os pobres, os extremamente pobres. Ou seja, é por isso que o Maranhão está sendo avassalado com essa pandemia. É avassalador o que está acontecendo. E você não tem nem noção, os números não são esses, são muito piores, infelizmente. De É. tal modo que você diz assim, Roberto, fica em casa. Abdon, fica em casa. Claro, a gente fica, como eu estou aqui há 80 dias. Mas a minha geladeira está cheia, graças a Deus. A sua Uhum. também, Abdon. Eu dou meu cartão para o meu secretário, vai lá no supermercado e volta. Vem cá, e como é que a gente faz com o interior do Maranhão, onde as pessoas trabalham num dia para comer no mesmo dia? Não é nem no dia seguinte. Vive no Uhum. império do imediatismo, da mão para a boca. Como é que você vai exigir que um cara que é mototaxista, quebradeira de coco, ela fique em casa o dia todo? É claro que nós temos realidades diferentes no Brasil. Claro que a gente não pode querer tratar o Brasil como se fosse um bloco monolítico, igual, e que o comportamento tem que ser igual para todo mundo. O Maranhão é diferente. E é exatamente por ser diferente que todo esforço devia estar sendo colocado para salvar vidas do Maranhão. Roberto, nós já estamos aqui com o tempo já quase estourando. Eu queria só lhe perguntar o seguinte: a pandemia vai impactar as eleições? Existe chance de as eleições municipais serem adiadas ou o mandato ser prorrogado? Como é que está essa discussão no Congresso? Porque nós só temos agora 3 minutinhos. Certo? Abdon, esse assunto é um assunto que começa agora a entrar na ordem do dia aqui em Brasília. Há 1 mês e meio atrás, eu mesmo fiz uma proposta para alterar os prazos de filiação e tal, aquela coisa que a gente sabe do calendário eleitoral. Como é que faz eleição sem campanha? Uhum. Sem abraço, sem carinho, sem aconchego, sem aperto de mão? E como é que faz campanha sem convenção? Convenção para registrar a candidatura. E como é que registra a candidatura sem filiação partidária? Então, eu penso que o processo está um tanto quanto comprometido, o processo eleitoral. Se a gente vai transferir
o dia da eleição, ou se a gente vai fazer com que ela seja feita simultaneamente com a de 2022, é um debate, seguramente que vai ser travado no Congresso, e vai ser feita uma comissão, essa comissão a gente vai apresentar nomes, vai discutir, e não é fácil a gente tomar uma medida agora. Como é que a gente sabe se em junho, agosto, esse problema não existe mais? A gente não sabe. A gente falam de uma segunda onda, tem que ter cuidado com uma segunda onda. Como é que a gente vai fazer? Então, entende? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, eu fui o primeiro, talvez o único, senador do Maranhão que defendeu publicamente que os 2 bilhões do fundo partidário fossem transferidos para o Covid. Além disso, que os 4 bilhões da Justiça Eleitoral para fazer a eleição também fossem transferidos para o Covid. Então são 2 mais 4, 6 bilhões. Claro que sem esse dinheiro não pode ter campanha. De modo que eu não posso agora antecipar uma opinião, porque ainda está muito cedo, porque estamos começando a discutir isso agora. Roberto, já estamos indo para o final, eu quero lhe agradecer e eu quero lhe cobrar que a gente faça uma outra live só para discutir, eu acho que num momento oportuno, essa questão do projeto da Zema, que é um projeto que eu venho defendendo há muito tempo, e eu gostaria de ter a oportunidade de debater com você, discutir só mais essa questão da Zema numa outra live, só sobre esse assunto. Com o maior prazer. Desenvolvimento do Maranhão. Com o maior prazer. Se há alguma coisa, Abdo, que eu tenho muito prazer de discutir, é exatamente esse assunto, que é, para mim, a libertação do Maranhão passa também por aí. Nós temos 2 grandes ativos. A base de Alcântara, que é a melhor janela para os ares, e temos o Porto do Itaqui, que é o mais profundo, o lugar mais alto e o lugar mais fundo, que é a melhor porta para os mares. Esse presente de Deus nunca foi desembrulhado. Ele só será desembrulhado com a base de Alcântara funcionando para o Brasil e para o mundo, e com o Porto do Itaqui funcionando para o Brasil e para o mundo. Aí tem que ter a zona de exportação, que é a Zema. Ok, muito obrigado, Roberto. Nós já estamos no final. Foi show nossa live. E eu espero reencontrar nessa outra live para discutir um futuro para o Maranhão depois que isso tudo passar. Obrigado a todos, meus amigos.